Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, iniciamos a Semana Santa. Hoje é segunda-feira, dia 6 de abril de 2020. E o Evangelho de hoje é de São João, capítulo 12, versículo do 1 ao 11. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume e do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu esse perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixa, ela faz isso em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os terei convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram também matar Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, caríssimos, se aproxima a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de São João hoje nos mostra uma data. Falta 6 dias para a Páscoa, que acontecerá no domingo. Portanto, meus irmãos, Jesus vai à casa de Lázaro, de Marta e de Maria. Lázaro que Jesus já havia ressuscitado. E aqui nós vemos que Lázaro está com ele, enquanto Marta o serve, e Maria vai pegar quase meio litro de perfume de nardo, muito caro, e ungiu os pés de Jesus, e enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos, e a casa inteira ficou cheia daquele perfume, daquele bálsamo. Nós vemos a figura de Judas, que estava com Jesus também. Judas, que era um dos discípulos de Jesus, aquele que é o traidor, aquele que iria entregar o Cristo por 30 moedas de prata. Nós vemos que Judas vai olhar não a graça do que Maria está fazendo. Maria ungindo Jesus com aquele perfume é aquela prefácio do que irá acontecer depois da morte de Jesus. Os corpos eram cobertos de perfumes, né? É a tradição judaica, e Maria antecipa isso lá na casa dela, ela com esse perfume que é caríssimo aqui. Judas diz que aquele perfume valeria 300 moedas de prata, e porque nós vemos que o interesse dele é um interesse até bonito, né? De dar aos pobres, mas Jesus conhece o coração de Judas, conhece que para ajudar os pobres, Judas não queria nada. O Evangelho vai nos dizer que Judas era um ladrão, cuidava da bolsa comum e roubava aquelas coisas, o dinheiro que era ofertado. Portanto, meus irmãos, Jesus nos mostra aqui que Maria estava agindo com a graça de Deus. Ela estava fazendo aquilo em vista do que aconteceria no dia da sua sepultura, ungindo o corpo de Jesus
com aquele perfume caríssimo. Aqui eu quero fazer um parênteses nessa parte de Judas, porque nós vemos muitas pessoas hoje em dia, em época de redes sociais, muitas pessoas que dizem que são defensores dos pobres, mas na verdade as suas atitudes, muitas delas são como de Judas. Falam que gostam dos pobres, que cuidam dos pobres, que o interesse é para os pobres, mas só roubam, não fazem nada pelos pobres, são hipócritas, são demagogos e muitas vezes usam o recurso que é doado para os pobres e interesse próprio. Jesus vai dizer que os pobres sempre vocês os terão. Jesus não veio curar a pobreza do mundo. Jesus falou que o reino dele é no reino dos céus. E bem-aventurados os pobres que encontrarão a graça no reino de Deus. Essa é a esperança. Pobreza sempre existiu e sempre vai existir. Pessoas que têm dinheiro sempre existiu e sempre vai existir. Isso é uma ideologia nefasta daqueles que dizem que devemos ser todos iguais. Nunca existiu, nem antes de Jesus, nem no tempo de Jesus e nem depois de Jesus, que já se faz 2000 anos. Quando vemos pessoas pregando isso, olhemos que forma igualitária que eles querem. Na verdade, querem que os pobres continuem pobres e que os ricos não tenham nada, que seja tirado aquilo do rico, e aí a pequena elite se beneficia de tudo, da miséria de todos. Portanto, meus irmãos, nessa Semana Santa, olhemos com cuidado, com carinho, com amor, a misericórdia de Deus. Nós vemos aqui que, por causa que Jesus ressuscitou Lázaro, eles também precisam não só matar a Jesus, mas precisam matar Lázaro, porque é a prova viva da graça de Deus, do poder de Cristo. E muitas pessoas se converteram pela ressurreição de Lázaro. Realmente acreditaram que o Cristo era o Messias, era o Filho de Deus e que ele tinha a autoridade de Deus. Portanto, meus irmãos, que nós possamos confiar na graça de Deus, confiar no amor de Deus. Nessa semana possamos viver esse momento único da nossa igreja, que nós possamos viver verdadeiramente uma Semana Santa no amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.